Oiê! Bem, nessa terceira parte a gente vai começar a falar então do Charles Darwin, que é o mais famoso aí, né, estudioso sobre o processo de evolução dos seres vivos. Ele conheceu muitos lugares. O primeiro lugar que ele parou para visitar foi o Brasil, durante a expedição dele, né, de navio, de barco, junto com monges. Depois ele foi para Galápagos, né, e a partir das observações no Brasil e em Galápagos, ele começou a perceber que as espécies tinham características muito próprias do ambiente onde elas viviam. A primeira observação dele foi, né, por causa do bico dos tentilhões, que são essas aves que estão aqui na imagem. Ele começou a perceber que era muito específico para o tipo de alimentação, para o tipo de fruta ou para o tipo de ambiente onde eles estavam inseridos. E ele foi fazendo uma espécie de diário. O livro dele, inclusive, já veio para o Brasil, ficou aqui um tempo, e tem registros tanto de desenhos quanto de anotações sobre todas essas observações que ele foi fazendo. Mas ele não fez isso sozinho. O Wallace, que na época foi uma espécie de estagiário dele no retorno, também desenvolveu todas as ideias em conjunto. E aí chegaram então à ideia da teoria da evolução, com alguns princípios. A seleção natural, onde é o ambiente que seleciona os mais adaptados e não é o animal que se adapta ao ambiente, ele já está adaptado àquela condição, então ele consegue sobreviver melhor em relação aos outros indivíduos. Os indivíduos, então, mais aptos que conseguiram sobreviver, vão passar essa característica para suas descendências, já que também são os únicos vivos, digamos assim, né? Os únicos que sobreviveram de fato a uma mudança do ambiente, por exemplo, ou uma condição específica, como temperatura, disponibilidade de alimento e assim por diante. Em resumo, a origem das espécies de 1859 tinha como fatos o rápido aumento da população, a luta pela vida e o uso dessa herança, e a seleção natural, que causavam a seleção dos seres vivos mais bem adaptados. Como consequência, a gente tinha competição, sobrevivência dos mais adaptados e os indivíduos em diferentes ambientes originam novas espécies. E o livro Origem das Espécies ele foi produzido a partir dessas viagens do Darwin e ficou conhecida como uma das teorias que explica a origem e a evolução dos seres vivos mais famosas e mais coerentes da época. Segundo o que a gente sabe hoje, porque a gente leva em consideração a genética, coisa que na época do Darwin ele não sabia, as mutações e as recombinações genéticas levam à variabilidade dos indivíduos, que tornam eles mais bem adaptados e que fazem com que a seleção natural atue. Ela não provoca mutações, mas ela escolhe aqueles que já são mais favoráveis, que já têm combinações mais adaptadas àquela condição. Isso é o que a gente chama de seleção natural. Só que, na época do Darwin, a questão genética ela não existia. A ideia de estudo genético ela não estava nem iniciada. Então, digamos que foi um dos pontos que ele não conseguiu explicar por falta de conhecimento, de condição da época mesmo, e não por uma falha no trabalho dele. Se a gente pegar o exemplo da girafa do Lamarck, a gente vai entender na visão do Darwin que, na verdade, existiam girafas tanto de pescoço pequeno quanto de pescoços mais longos, e as girafas de pescoço longo conseguiram, então, se alimentar, se reproduzir, enquanto que as de pescoço curto acabavam não tendo alcance ao alimento, à disputa que estava ocorrendo, e acabavam morrendo. Consequentemente, só geraram descendentes aquelas de pescoço longo. Quem explica a parte genética que não foi acrescentada no trabalho de Darwin é uma teoria moderna, que a gente chama de teoria sintética da evolução, que só foi aparecer no século XX e que incluía nos trabalhos do Darwin todos os conceitos genéticos, mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico, que é quando as espécies são isoladas de ambientes, e isolamento reprodutivo, que é quando elas não têm capacidade de gerar descendentes. Essa aqui é a teoria usada hoje para explicar o que o Darwin, na época, não tinha conseguido explicar, beleza?